Tem gente aqui que cheirava, bebia, fumava, adulterada, pecava, matava, prostituía. Tu não tem um passado bonito. Já o diabo tem. O passado dele é tão glorioso e bonito, revestido de pedras preciosas na presença de Deus, cheio de glória. Aí ele pega o passado e fica assim: teu passado é horroroso. Lembra de onde tu veio? Lembra o que tu fez? Eu te convido a dar uma resposta aqui ele agora. Se todo dia ele vem na tua consciência te acusar, tu diz assim: ô diabo, quem vive de passado é museu. Bora olhar para o futuro. Entender aqui embaixo. Porque teu passado pode ser bonito, mas o teu futuro é horroroso. É no lago de fogo. Agora o meu passado não é legal mesmo não. Eu cheirava, bebia, me quebrava na esquina, eu ficava adulterando, prostituindo. Mas o meu futuro, no toque da última trombeta, eu vou entrar aonde tu nunca mais vai plantar na planta do teu pé. Senti ele aqui, meu amigo Danilo Leite. Estamos a caminho da glória de Deus. E isto que Deus fez por vocês não é porque vocês merecem. Eu quero começar a pregar agora. Olha aqui nos meus olhões. Não é porque tu merece que Deus fez isto por vocês, não. Deus fez e esta vontade está nele. Ah, Deus fez porque eu sou bonita, porque eu dou oferta, porque eu sou bonzinha, porque eu venho para a igreja. Eu posso abrir um leque para mergulhar de cabeça aqui. Deus ama quem está aqui dentro, sim ou não? Ama quem está na sarjeta também. Ama quem está prostituindo com o nariz entupido de cocaína agora. Só não ama o que está fazendo, mas ama quem está lá. É por isso que eu digo a vocês que não é merecimento. Ninguém merece aqui dentro. Deus decidiu amar. E agora nós temos uma escolha: aceitar o amor que Ele tem por nós, ceder e fazer com que Ele seja Senhor na nossa vida, ou se reter. E lembra que eu disse que há um primeiro inimigo, e o primeiro inimigo sou eu. A tua primeira grande batalha não é contra o diabo. Não vou ir para a igreja para que Deus me livre do diabo, do inferno. Tu tem que vir para a igreja, vai doer, mas vai curar, para Deus te livrar de tu mesmo. Não, preciso não, precisa muito. Deus está mandando mastigar então lá, vai. Pastor, por que de mim mesmo? Porque eu posso falar com carinho. Se tu cair na tua mão, Deus te livra. Agora, se você decidir dizer a Deus: eu te rejeito, Deus é tão precioso e amoroso que te respeita como um filho pródigo em Lucas 15. A porta nunca esteve trancada. Quer ir? Vai. Quer ficar na sarjeta? Fica. Mas saiba que tem uma casa de porta aberta te esperando, com um Senhor sentado na mesa. Tem uma vida muito melhor para você do que essa que você leva. Então, pastor, por que tu está dizendo que primeiro eu tenho que derrotar o meu eu? Porque existem muitas vezes muralhas em nossos corações. Eu ministrava algo outro dia e o Espírito Santo me induz a dizer isso. Eu dizia a alguns adolescentes que nós nos precavemos tanto de nos ferir de novo, que inconscientemente nos protegemos de tudo à nossa volta. Já te feriram tanto, já fizeram tanta coisa ruim contra ti, que agora inconscientemente tu botou uma muralha em volta do seu coração e diz: ninguém mais me alcança, ninguém mais me toca. Você ficou alguém isolado dentro de si mesmo. E eu quero profetizar algo sobre a sua vida, que essa muralha vai cair por terra aqui hoje, em nome de Jesus. Eu vou dizer algo que vai te espantar. Tu vai perder hoje. Eu vou, pastor. Vai, quem vai vencer é Jesus. Muralha vai cair no teu coração. Jesus vai alcançar você atrás dessa muralha. Eu digo a vocês que se tanta gente fez tanta coisa ruim, tu deu chance pra gente que te feriu, que te magoou. Por que tu não dá chance pro Deus que quer guardar teu coração? É por isso eu digo a vós que o que Deus fez porque ama vocês. E com carinho, enquanto eu conduzo vocês até esta palavra, não tenta entender porque Deus te ama. Ah, por que Deus me ama? Não, irmão, esquece, tu não vai conseguir entender. Sobe para a glória, pergunta para Ele quando chegar lá em cima. Não tem como entender por que Deus olhou para alguém como tu, como eu, e falou: te amo. Por que me ama? Tu sentado no trono do universo, maior do que o próprio universo, vai olhar para um ser pequenininho igual eu e me amar. É o que está na Bíblia. Porém, precisamos localizar vocês dentro desta palavra, montando o contexto por fora para entrar dentro de Salmo 124. O amor de Deus não te livra da consequência da rejeição desse amor. Pastor, por que tu está dizendo isso? Porque eu me lembro de um vídeo aqui enquanto eu prego a vocês. Eu vi alguém na internet olhar para um pregador de rua e dizer assim: Deus me ama.
E o pregador disse: é claro que te ama. Aquela pessoa devolveu: então é isso que importa, não importa mais nada. Aquele pregador chamou ela: antes de tu lacrar, vem aqui que eu quero terminar minha fala. Teu pai e tua mãe também te amam, mas se você matar alguém, roubar alguém, tu vai para a cadeia. O amor dele não te livra da cadeia se você não cumprir as regras. Eu vou falar de novo que dói, mas cura. Pastor, por quê? Porque Deus ama todo mundo, mas só vai para o inferno quem rejeita o amor que ele já liberou. Eu vou falar de novo rasgado. Quem vai para o inferno não vai porque Deus não perdoou. Deus perdoou. É só a pessoa que não quer aceitar o perdão que Deus lhe deu. Porque o perdão que Deus dá é segundo as regras de Deus, não as minhas. Então tem coisas a serem seguidas dentro da Bíblia. Pastor, por que tu nos leva por esse caminho? Eu levo por esse caminho porque tudo aquilo que Deus ama e chama a sua presença, Ele guarda. Eu vou fazer algo montado na sua mente para você compreender por que eu estou martelando tanto nesta tecla. Quem é que lembra de Jeremias 18? Diga glória a Deus. Lembra que o oleiro desce na olaria? Você lembra o que está escrito lá? E o vaso que se fazia na mão do oleiro se quebrou, foi ou não foi? Engraçado que eu achei que era o oleiro quem tivesse quebrado o vaso. É isso que está escrito lá. Não está escrito assim como o vaso se quebrou na mão do oleiro, tornou o oleiro a fazer dele outro vaso conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Então não confunda o oleiro quebrar com o vaso se quebrar na mão do oleiro. Em Jeremias 18 não é o oleiro quem está quebrando o vaso, é o vaso quem está se quebrando na mão do oleiro. E com carinho e respeito tem que dar glória porque está na mão do oleiro. Que se tivesse na tua própria mão, na mão do diabo, era quebra para destruição total. Ia ser para inferno, para caixão. Mas como é na mão do oleiro, a quebra é para restauração. Ele olha para algo que está se quebrando e decide: vou restaurar. A minha mãe me disse um dia algo que eu nunca mais esqueci, pastores. Ela me disse assim: meu filho, ela é psicóloga, meu filho, sabe qual é a única maneira de alguém ver algo se quebrando, se quebrando, se quebrando, e fica remendando, consertando e não abre mão daquilo que está se quebrando? Eu disse: qual, mãe? Tu que é psicóloga, me explica. Ela disse assim: a única maneira de alguém não abrir mão de algo que se quebra é se essa pessoa se envolver emocionalmente com isso que está se quebrando. Você vê Deus fazendo isso com vocês que estão olhando de olho regalado? Em João 3,16, e Deus se envolveu emocionalmente de tal maneira com quem está sentado aqui dentro da D Campinas, que entregou o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagine um oleiro vendo o vaso quebrado, mas ele ama o vaso. O vaso se quebra, mas ele ama o vaso. O vaso peca, mas ele ama o vaso. O vaso cai, mas ele ama o vaso. O vaso mente, mas ele ama o vaso. Ele olha o vaso quebrando e diz: vou restaurar, vou restaurar, vou restaurar, vou restaurar, vou restaurar. Não vou abrir mão da tua história, da tua casa, da tua família, do teu ministério. Não vou abrir mão do vaso. Então, se vocês entendem que o oleiro se envolveu emocionalmente com aquilo que se quebra, eu faço uma pergunta para mergulhar de cabeça, aonde o Espírito está gritando aqui na minha alma: pastor, qual é a pergunta? Se eu sou dono de uma loja como uma olaria, seja sincero, sincera comigo, e eu estou gostando do silêncio, que é sinal que tu está pensando. Tu pegaria lá na tua loja, vamos dizer que tu vende eletrodoméstico, carro ou vaso em olaria, tu vai pegar uma perna de 3 em vasos bonzinho que está lá dentro e vai sair arrebentando tudo? Então não é do interesse do oleiro quebrar vasos. O oleiro não quer quebrar vasos, ele quer manter vasos inteiros e restaurados na sua presença. Ele só mete mão para arrebentar se já estiver se quebrando, para tornar a fazer um novo vaso. Ou seja, ele não quebra para matar, quebra para restaurar. Ele não toca para destruir, toca para levantar de novo. Ai, Deus quer me matar. Não, Deus quer te salvar, por isso que está tocando. Ai, a porta trancou, Deus não me ama. É que se tivesse aberta tu estava morta agora, pode ter certeza. Ah não, Deus não me deu a minha bênção, porque se tivesse chegado tu tinha ido longe da presença. Ele é melhor te firmar na presença sem bênção do que ter tudo aquilo que teu coração deseja ir para longe. Ele só quebra se for para restauração. Se não é do interesse do oleiro rebentar vaso que está dentro da sua olaria, logo compreendemos que é do interesse do oleiro resguardar, guardar, proteger, cercar. Em tudo isso que eu estou lhe falando, podemos ter um pensamento muito simples que flui por dentro de toda a Bíblia. Tudo que Deus faz para manter de pé, restaurado,
na sua presença aquilo que Ele trabalhou, restaurou, levantou. É por isso que eu falo a vocês que ao ler o Salmo de 124, comecei a entrar agora, nós conseguimos ver esse pensamento que eu levei 15 minutos para destrinchar a vocês. Qual pensamento, pastor? Que é do interesse do teu Deus guardar, cercar, manter de pé, restaurar, trazer de volta, abrir, levantar, prosperar. Eu sei que Jesus falou, e tu conheces as palavras do teu mestre: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está na glória não nos daria todas as coisas, as bênçãos que Ele deseja. Logo nós conseguimos compreender em Salmo de número 124. Quem me ouve ainda, diga glória a Deus. Lembra, estamos no começo do filme. Não fosse o Senhor que estivera do nosso lado, Israel que o diga. Logo ele começa dando exemplo da própria nação Israel. E logo no primeiro verso, antes de pularmos para o 2, 3 e 7, logo no primeiro, ele já te aplica um exemplo prático bem diante dos teus olhos. Vai ler a história de Israel e tu vai perceber que Israel era uma montanha russa de relacionamento com Deus. Uma hora estava em cima, outra hora estava embaixo, outra hora estava em cima, outra hora estava embaixo. É tão interessante tu ver como Deus trata Israel, que quando eu percebi algo dentro da Bíblia, eu falei assim: Deus, tu és lindo. Olha como o Senhor trata Israel. Eu vou falar algo a vocês, talvez tu não tenha percebido. Quando Deus chama Moisés para conversar, quando Israel está com relacionamento em alma, santo, perfeito, Deus bate no peito e fala: ah, Moisés, o meu povo que alegra o meu coração, eu tenho prazer de andar com eles no deserto. Mas quando o povo está pecando, destruindo, rebentando, abandonando Deus, relacionamento embaixo, aí Deus olha para Moisés: Moisés, o teu povo, pega eles e leva para lá, que eu não vou no meio desse povo, é o teu povo, não o meu povo. Por que Deus está tratando, quando o povo está pecando é teu povo, e quando o povo está santo é meu povo? Será que Deus é como uma criança que muda de humor? Não. É como Deus que olha dos céus e não reconhece mais aquilo que chamou. Eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Pastor, o que é que você está falando? Vou abrir um parênteses dentro desse Salmo 1. Lembra de Salomão? Quando começou, a oração que ele faz a Deus, só vai comendo Bíblia: Senhor, me dê sabedoria. Deus pergunta a ele: o que queres? Ele poderia pedir dinheiro, poderia pedir nome, poderia pedir a vida dos inimigos. Pede sabedoria. Deus aponta o dedo para ele de volta e dou: por que não me pediu dinheiro, nome e nem a vida dos teus inimigos? Eu te dou a sabedoria que tu pediu e te dou o dinheiro que tu não pediu, o nome que tu não pediu, a vida dos inimigos que tu não pediu. Eu quero te localizar. Por que Deus está fazendo isso? É porque os irmãos de Salomão sucumbiram no nome, no dinheiro e nos inimigos. Em tudo aquilo que sucumbiram, agora Deus está testando: e tu vai falhar onde outros falharam também? Aí Salomão olha para Deus: eu não quero nada que sucumbe homens, eu quero a tua presença que me blinda das coisas que sucumbem homens. Eu preciso engrossar o caldo que eu estou falando. Não é errado ter nome, não é errado ter dinheiro, não é errado ser milionário, mas ter isto sem a presença de Deus é um grande gatilho para corromper o próprio coração. Se tu perguntar: pastor, o Senhor quer ser milionário um dia? Eu direi a ti: se isto não corromper o meu coração, eu quero. Agora, se Deus olhar no meu coração e falar: Jonathan, isto vai te corromper,